Fala galera, beleza? Acabei de gravar mais um vídeo aqui pra gente. Tô gravando em casa, queria pedir desculpa pra vocês. Tem alguns ruídos aqui que aconteceram. Tive a infelicidade do meu cachorro vir aqui quase no final do vídeo e ele acabou quase uivando aqui junto comigo. Vai ter barulho de vasilha caindo, talvez assobio, carro passando, mas é que eu tô gravando em casa. Te peço perdão disso, porém o áudio ficou legal do vídeo, o vídeo ficou muito bom, muito forte. Eu não tinha como apagar. Foi muito forte aquilo que Deus falou para nós nesse vídeo. Te convido, dá seu like, curte o canal, segue a gente, tamo junto e vamos falar aí um pouquinho agora no vídeo sobre a importância da interpretação correta da Bíblia. Deus abençoe você. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Bruno Feitosa, venho mais uma vez aqui mais um vídeo com vocês, cavando tesouros, e hoje quero falar sobre interpretação bíblica. Você que quer interpretar a Bíblia na sua casa, queria falar também com os pregadores, com os ministros, e eu venho aqui com muito amor e carinho falar com vocês, mas também com muito zelo e dedicação a essa palavra, porque venho de uma geração onde as interpretações alegóricas da palavra foram muito fortes, aonde infelizmente a teologia da prosperidade entrou na igreja e por isso a minha geração talvez tenha uma dificuldade muito grande de interpretação bíblica. Eu venho com muito carinho e zelo falar disso com vocês porque eu sei, né, como diz o pastor Heber Campos, os ouvidos mais perto da minha boca são os meus. Né? Eu sou provado, querido. Eu sou provado em tudo aquilo que eu prego, eu tenho consciência disso e venho falar com vocês a respeito disso, interpretação bíblica. A importância de uma interpretação correta da Bíblia. E eu queria começar a introdução dessa questão falando justamente sobre isso, né? O quão importante é nós interpretarmos a Bíblia corretamente. Não é que muitas vezes as pessoas leem o texto e falam coisas ruins a respeito do texto, não, mas às vezes a interpretação daquele texto não é aquilo que essa pessoa quer dizer. Há um exemplo que eu quero dar assim bem rápido, claro que eu não vou, queridos, eu não vou citar nomes, eu não vou ser antiético a esse ponto, porém quero esclarecer algumas verdades. Há uns anos atrás eu ouvi um pastor pregando sobre zelo. E ele começou a falar a respeito do zelo na casa do Senhor, a respeito do zelo com a palavra do Senhor, o zelo com louvor, o zelo com cuidado. Porém, ele pegou uma concordância bíblica e deu para entender isso, porque ele veio citando vários textos em sequência e pegou todo o texto que falava sobre zelo e encaixou naquilo que ele queria falar, falando a respeito do zelo e cuidado da palavra do Senhor. E nesse momento, durante a mensagem, eu entendi que esse pastor não teve zelo ao preparar o seu sermão, não teve tempo ao preparar a sua mensagem. A gente tem um grande problema com uma interpretação errada, uma interpretação somente alegórica da Bíblia, porque é só olhar para os louvores que são cantados, muitos dos louvores são cantados no dia de hoje, não todos, tem muita coisa boa, muito material bom, mas existem vários louvores que talvez a poesia é muito bonita, porém se você trouxer a luz da teologia e a luz da palavra, ele não é tão legal assim, ele confronta verdades bíblicas. Eu não vou citar o louvor, mas vou citar uma questão, porque não é um louvor, são vários louvores que falam disso. Né? Por exemplo, existem vários louvores que mostram Jesus rugindo como um leão. Porém, na Bíblia, a única interpretação que existe a respeito de um leão rugindo é Satanás. Jesus ele é interpretado como o leão da tribo de Judá. E aparece apenas lá no Novo Testamento falando que Satanás está ao derredor, rugindo como um leão, vendo quem possa tragar. Eu já falei sobre isso erroneamente, interpretando que ele estava imitando Cristo. Não, não está. Jesus não ruge como um leão. Ele é o leão da tribo de Judá. O rugido do leão, quando ele dá de manhã ou no meio da matilha, da manada, aquele negócio. Não sei se é manada, matilha, não sei falar esse negócio. Mas quando o leão ruge, ele está se autoafirmando. Eu sou o rei desse lugar, eu estou aqui. E Jesus não precisa disso. Então, rugir como leão não caberia uma interpretação bíblica a respeito de Cristo. Não estou anulando os louvores, não estou dizendo que é heresia, é pecado, não. Mas quero elucidar a nossa mente,
Porque se nós deixarmos pequenos erros a respeito da interpretação da palavra de Deus entrar no nosso coração, nós poderemos cair em grandes erros. Tudo começa pequeno, tanto para o bem quanto para o mal. Sede fiel no pouco e no muito te colocarei. Ok? Agora, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Existem costumes bons que são corrompidos pelas más companhias. Isso entra de pouquinho, devagarinho. E dentro da igreja, por exemplo, a teologia da prosperidade, o sincretismo religioso, quando nós olhamos para a história da igreja, tudo isso entrou de forma pequena. Começou com pequenas mudanças, com pequenas coisas, e isso foi se tornando grande, levando a grandes histórias de avivamento, igrejas históricas dos avivamentos que nós olhamos na história, a cair em apostasia, esfriamento, fechamento. Muito sério isso. Então nós precisamos interpretar corretamente, principalmente quando se trata a respeito até mesmo dos louvores, porque a música ela é altamente pedagógica. Muita gente entende a Deus a partir daquilo que é cantado, o que eu acho muito errado. Eles deveriam conhecer a Deus a partir daquilo que eles leem, estudam e meditam. Mas o louvor ele é altamente pedagógico. Nós pegamos os salmos, cara, os salmistas, não é o salmista, os salmistas. Eles, cara, cantam a respeito do caráter de Deus, eles cantam sobre a palavra de Deus, eles cantam sobre a lei de Deus. Nós temos um salmo bem curtinho que fala muito sobre os mandamentos e a lei do Senhor, é o 119, o maior capítulo da Bíblia. Né? Então, essa interpretação ela precisa ser correta. E nós que temos esse encargo de ministrar, de pregar, de falar, precisamos fazer uma interpretação literária da Bíblia, não literal, a interpretação literária. O que é uma interpretação literária? É entender que aonde for alegorias, nós interpretamos como alegorias, as parábolas e tal, enfim, as simbologias. E aonde é literal, nós interpretamos literalmente, e fazemos a ponte entre um texto antigo e os ouvintes contemporâneos. Esse é o nosso papel, trazendo aplicação prática aos dias de hoje. Mas para isso, nós precisamos ler o texto e entender todo o contexto. Não só o contexto de ler o capítulo inteiro, mas o contexto cultural, histórico e geográfico do lugar. Dependendo do texto, nós precisamos entender isso. Talvez nós não vamos falar nada disso com o público. Porém, nós precisamos entender para quê? Para que quando eu ler o texto, eu fale o que o texto está dizendo e não interprete para que o texto diga o que eu quero que ele diga. E não, eu preciso dizer o que o texto está dizendo e não preciso fazer o texto dizer o que eu estou dizendo. Isso é muito sério. Sobre as nossas vidas, isso é muito sério. Vamos ler comigo aqui, eu quero abrir com você Jeremias capítulo 30. Ezequiel capítulo 33, e diz assim, do 1 ao 7. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta e avisar o povo, aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, e o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este que foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Cara, esse texto ele é muito violento. Porque no começo do texto, vamos olhar o texto e o começo do texto. O começo do texto ele diz o que? Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes que quando eu fizer vir a espada, vir do teu povo, Deus está falando que quando Deus
enviaram a mensagem ao povo. Quando Deus fizer vir a espada sobre o povo, quando Deus quiser trazer correção sobre o povo, quando Deus quiser dar um recado ao seu povo. Nesse caso, Deus fala de uma correção, da espada que virá sobre o povo. Veja só. E diz, se o atalaia não tocar a trombeta, e o povo não se preparar para aquilo que há de vir, se o povo não se arrepender, se o povo não ficar ligado, Deus está dizendo, aquele que se der por avisado pela mensagem que eu estou mandando, de que enviarei espada sobre eles, que enviarei correção sobre eles, esse fugirá e se livrará. Porém, o que não se der por avisado, aquele que não quiser ouvir a mensagem, tudo bem. Ele não quis ouvir, ele não quis se ligar naquilo. Mas a mensagem ela precisa ser correta. Aquilo que nós estamos falando precisa ser correto. Muitas das vezes acontece uma interpretação errada sobre textos tão lindos da Bíblia, tão violentos, que manifestam a vontade e a verdade de Deus. E esse efeito de um texto mal explicado, maldito, não foi falado direito das Escrituras, mal interpretado, ele tem consequências terríveis sobre uma geração. Nós temos hoje uma geração muitas vezes fraca contra o pecado, fraca contra as falsas doutrinas. Por quê? Por causa de um ensino que não veio. E muitas vezes, não estou dizendo que isso foi em modo geral da igreja, mas na grande maioria, não foi um ensino dado-se direto à palavra. O sincretismo religioso, há alguns anos, entrou muito forte na igreja. E a igreja, por uma teologia fraca, não conseguiu combater. E as pessoas deixaram de seguir os ídolos mudos para seguir os seus panos, os seus óleos, as águas bentas, o seu sal, isso, aquilo, outro. Por quê? Por causa de um ensino fraco. Nos últimos anos, se nós olharmos, quantas igrejas deixaram de fazer escolas bíblicas, cultos de ensino. Por quê? Porque o povo não vem, porque o povo não isso, porque então, já que o povo não quer, então a gente não dá isso para eles. Nós precisamos cuidar mais disso. Eu fico feliz em ver que tem muitas igrejas hoje restaurando as suas EBDs, Escola Bíblica Dominical, ou a EB, Escola Bíblica, seja sabatina, seja dominical, seja na quarta, na quinta, na sexta. O importante é que tenha o ensino da palavra para a membresia da igreja, para os jovens, ensino da palavra. Querido, talvez exista uma didática diferente de se lidar com a palavra com a criança, com o adolescente, com o jovem, com o adulto, com o homem, com a mulher, mas não existe outro evangelho, não existe outra mensagem, não existe outra interpretação da Bíblia. Só existe uma, e Bíblia por Bíblia, o texto pelo texto. Não dá mais para a gente apenas ler o texto e fazer apenas a interpretação do texto. Isso é legal, também funciona, ok? A interpretação correta do texto. Porém, para que eu tenha uma interpretação profunda e exata e precisa do texto, eu preciso entender o contexto histórico, geográfico e cultural, para que eu possa trazer uma mensagem clara e verdadeira às pessoas. Paulo, ele faz uma citação, claro que falando a respeito do dom de línguas ali, deixa eu anotei, irmão, porque eu não lembro muito endereço não. 1 Coríntios 4:8, ele fala, porque se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a guerra? Provavelmente citando parte desse texto, porém Paulo falava ali sobre a respeito do dom de línguas, mas o foco de Paulo, quando nós olhamos o contexto, é a mensagem que deveria ser passada. O foco de Paulo é que assim, olha, não adianta você falar em línguas e não traduzir de forma desconexa, não houver interpretação das línguas. Por quê? Porque o povo não vai entender. E eles precisam entender a mensagem correta da parte de Deus, a mensagem correta das Escrituras. Veja que é muito forte isso. É muito forte isso. Vamos comigo em Daniel, no capítulo 3, 15 e 18. Aqui essa história fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, muitos de nós já conhecemos, diante do rei Nabucodonosor. Ele constrói uma estátua e ele diz, olha, todo mundo vai adorar essa estátua agora, vamos tocar música e tal, e aí todo mundo abaixa e adora, porém Sadraque, Mesaque e Abednego não adoram, não se prostram. E aí se levanta alguns com problema ortopédico, dor de cotovelo,
e vai lá diante do rei e fala, ó, tem 3 caras de Judá que não se dobraram diante da estátua, tal. O rei fica enfurecido e fala, traz eles aqui, eu quero falar com eles. Né? Eles já tinham uma certa posição no reino nessa época, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles foram levados para a casa do rei, treinados na casa do rei, em sabedoria, nos escritos babilônicos, para que eles pudessem ser parte dos sábios do rei. Eles foram treinados para isso, junto com Daniel. Porém, eles não se prostram, o rei fala, não, traz aqui. Como é que os caras do meu palácio não vão... O povo todo está adorando, os do meu palácio não estão me negando. 3 só, traz aqui. E aí, começa-se o texto aqui, eu quero ler com vocês, capítulo 3 de Daniel, do 15 até o 18. Eu ia falar 17, mas não, 18. Ó, diz assim. Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de fólem, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, ó rei Nabucodonosor. Quando a isto, não nos necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Querido, eu já fiz uma interpretação errada desse texto e também já ouvi interpretação errada desse texto. Quando por um momento eu tentei explicar o dom da fé usando esse texto. E dizendo assim, olha, eles tiveram, isso eu estou falando de mim, tá, querido? Não estou usando o exemplo de outros apenas, também já ouvi de outros isso, ok? E aprendi com outros dessa forma, porém, eu resolvi estudar a Bíblia, eu resolvi estudar o texto, tá? Uma vez eu estava fazendo um programa numa rádio na cidade de Araçatuba, e eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa falou assim, nossa, mas você disse isso, mas eu sempre aprendi assim. Eu falei, eu também tinha aprendido assim, só que aí eu tive um problema, eu resolvi ler a Bíblia. Eu resolvi estudar a Bíblia, eu resolvi estudar a palavra de Deus. Então agora eu entendi que não é assim, é dessa forma. Mas voltando ao nosso texto aqui, nesse texto, e eu usava dizendo assim, eles tiveram ali uma experiência no dom da fé, porque quando o rei fala para eles, quem poderá livrar da minha mão? Então eles se encheram com a fé e falaram assim, o nosso Deus pode livrar, não sei o que, e porém eu coloquei uma pausa aqui, como se eles tivessem parado, dasse um passo atrás, rei, mas assim, se não livrar, né, também não vamos adorar, como se tivesse acabado a fé, porém não. Quando eu olho todo o contexto aqui, eles, sabe, Jerusalém Israel foi atacada, Jerusalém foi destruída, o rei Nabucodonosor entrou lá, matou muita gente, levou vários cativos, eles também, aqui a Bíblia não relata se os seus pais foram mortos ou não, se eles estavam presos ali, cativos ou não. A Bíblia apenas diz que eles foram levados para a casa do rei, foram achados belos, foram achados mais sábios e foram levados para ser treinados na casa do rei. É só o que a Bíblia diz. Então nós não sabemos se os seus pais morreram ou não morreram, a Bíblia não nos conta isso. Porém, esses jovens se mantêm firmes diante do rei. E aí dentro dessa situação, eles no começo se abstêm da carne sacrificada e do vinho sacrificado do rei, não comem, isso fica só da carne sacrificada. Dá uma estudadinha, você vai entender o que eu estou falando, lá no comecinho do livro de Daniel. E eles se abstêm, Daniel ali, seus amigos se abstêm daquilo, e eles estão ali praticamente sozinhos, né? Na Bíblia não relata, mas sem os pais, dentro da casa do rei, tidos como escravos, prisioneiros, são tratados de uma forma seleta, mas são escravos do rei, né, tirados da sua pátria, tirados do seu contexto de convivência. E aí eles estão ali, o rei constrói uma estátua e diz assim, olha, vocês vão ter que adorar essa estátua, mas mesmo assim eles se mantêm nos mandamentos do Senhor, a nenhum outro Deus adorará, desafiando o rei, desafiando a morte, sabendo que já foi dito antes de tudo isso, dizendo, quem não adorar essa estátua vai morrer. Então eles se mantêm íntegros diante disso, se mantêm íntegros diante do rei. Então a interpretação correta não é que eles perderam a fé. A interpretação correta é que eles disseram, ó rei, não precisamos te responder essas coisas. Porque o nosso Deus, se Ele quiser, Ele vai nos livrar. Ele vai. E agora eles colocam a soberania de Deus acima de todas as coisas, dizendo, porém, se Ele não livrar, a gente também não adora.
Eles estão colocando Deus como soberano, estão dizendo, cara, eu não sei se meu Deus vai me livrar ou não vai. Ele pode, mesmo que ele não faça. Ele está deixando claro para o rei, mesmo que eu morra, entenda que eu sei que meu Deus pode fazer, mesmo que ele não faça. Deus é poderoso para fazer, mesmo que ele não faça. Deus é poderoso para curar, mesmo que ele não curou. Deus é poderoso para mudar a situação, mesmo que ele não mude. Deus é poderoso para restaurar, mesmo que essa situação que você quer que ele restaure não restaurou. Ele é poderoso para fazer, independente do que aconteça. A minha fé nele não muda. Queridos, só um parênteses por experiência pessoal. Há algum pouco tempo eu tive o prazer de cuidar do coração de uma pessoa, como pastor. De cuidar, de ministrar. Essa pessoa estava com uma enfermidade. E eu disse para ele assim, eu tenho orado para que Deus te cure, cara. Mas assim, ó, mesmo que Deus não te curar, eu creio que Ele pode curar. Ele é poderoso para curar, mesmo que Ele não cure você. Deus não o curou, Deus o recolheu para si. Ou melhor, Deus o curou, mas à sua maneira. Deus o tomou para si. Ok? Mas eu continuo crendo que Deus pode curar, que Deus pode fazer na sua vida, na minha vida, de todos. Em nome de Jesus, a minha fé não muda, ela é inabalável na soberania de Deus e na vontade de Deus. E esse texto esclarece isso nos amigos de Daniel, dizendo ao rei Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego estão dizendo assim, olha, o nosso Deus é soberano, e mesmo que Ele não nos livre, Ele é poderoso para livrar, e nós não vamos adorar, colocando a sua vida totalmente de confiança na mão de Deus. Essa, para mim, é a interpretação correta desse texto, fazendo toda a análise do momento em que eles viviam. E às vezes, eu já vi, tem vídeo na internet disso, gente. E eu também, peço perdão, já interpretei errado. Eu gostaria de dizer que não, mas eu já interpretei errado. Já tentei explicar o dom da fé por esse texto. Mas por esse texto nós não conseguiríamos. Teria que ser por algum outro lugar. Por esse não dá. Por esse não dá. Vamos lá, prosseguindo. Querido, quando você for interpretar um texto, eu não vou encerrar aqui. O encerramento vai ser num outro texto, liberando uma palavra de Deus para as nossas vidas. Mas quando você for interpretar um texto, por favor, nunca, escute o que eu estou falando. Nunca leia um texto da Bíblia para interpretação, para montar um sermão, o que for, uma pregação, o que você for fazer, um estudo. Nunca leia, nunca faça isso sem antes fazer 4 perguntas por texto. A primeira coisa é ler o texto. Segunda coisa, ler o texto. Terceira coisa, ler o texto. Quarta coisa, ler o texto. Quinta coisa, leia, 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 decore se possível, até que esse texto entre na sua mente, no seu coração, até que você entenda o que Deus quer falar com você nesse texto. Leia, 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 ore, regue o texto com o Espírito de Deus e com a sua unção no seu coração. Leia, leia e faça 4 perguntas para o texto. Depois que você releu, faça 4 perguntas ao texto. 4 perguntas ao texto. Quem escreveu o texto? Quando esse texto foi escrito? Para quem foi escrito o texto? E por que foi escrito o texto? No mínimo, faça essas 4 perguntas ao texto. Quem escreveu? Quando escreveu? Para quem escreveu? E por que escreveu? Essas perguntas vão te levar, escuta o que eu estou dizendo, essas perguntas vão te levar mais profundo no texto. Essas perguntas vão te levar mais profundo no texto. Vão fazer você cavar mais fundo. Vão fazer você entender. Querido Senhor, existem lugares da Bíblia que você vai poder ser alegórico. E você vai precisar ser, por exemplo, Apocalipse. Apocalipse, João fala que quando ele viu Jesus, saiu uma espada de 2 metros da boca de Jesus. Né? Saiu uma espada comprida. Querido, isso não... Como é que eu vou dizer? Não é a forma que nós vamos ver Jesus. Isso é uma alegoria. Tá? Isso é alegórico. Muitos lugares de Apocalipse, nas suas simbologias ali, são trazidas alegorias que precisam ser interpretadas a partir das Escrituras e não daquilo que eu acho. Não, às vezes você vai pegar um texto
Escuta isso que eu vou dizer, isso é muito sério. Meu Deus, isso é muito forte. Às vezes você vai pegar um texto da Bíblia, você vai ler, você vai ter uma experiência de fé nesse texto. Uma experiência de fé no texto. E essa experiência de fé não é doutrina bíblica. Sua experiência de fé não é doutrina bíblica, não é ensinamento bíblico. Ok? Então você precisa entender isso. Você vai ter uma experiência de fé no texto, mas não é doutrina bíblica. Aquilo serviu para você, daquela forma, Deus usou daquele jeito, mas não é a doutrina bíblica. Então quando você for ensinar a Bíblia, ensine o texto, ok? Ensine a palavra de Deus, da forma como ela é. Então faça essas perguntas. Dedique-se ao texto, principalmente se você for pregar, principalmente se você for ensinar. Dedique-se ao texto. Tenha dedicação ao escrever o seu sermão, a sua pregação, ok? Isso vai ser muito bom e muito importante para você. Agora o que eu queria trazer para você é o Salmo 23, que também muitas vezes, muitas vezes, ele foi muito mal interpretado, principalmente quando entrou na igreja a teologia da prosperidade. Quando a teologia da prosperidade entrou na igreja, fez com que muitos textos fossem interpretados de forma incorreta, não da forma que ele realmente diz. Eu não vou ler o Salmo inteiro, mas eu quero ler aqui. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De forma alegórica, e por não estudar questões do original, de quando foi escrito, assim, nós não conseguimos datar quando foi escrito o Salmo 23, assim, a Bíblia não relata. Há alguns estudiosos que dizem que esse texto, Davi escreveu esse salmo quando ele estava num oásis, cercado pelos inimigos, e daí então se fala tanto dessa confiança em Deus. É claro que Davi escreve esse salmo, né, que ele fala sobre o pastor, ele fala sobre a ovelha, sobre o caminho, e ele, o que ele está dizendo? É que ele está usando toda a experiência de quando ele criava ovelhas, quando ele pastoreava ovelhas. É legal quando a gente começa a estudar sobre o pastoreio de ovelhas, esse salmo ele se encaixa certinho ao contexto geográfico, histórico e cultural, não só da época, mas alguns que ainda acontecem nos dias de hoje. E durante muitas vezes eu vi esse texto sendo interpretado da forma assim: olha, não se preocupa com nada que Deus vai te dar tudo. E não é isso que o texto está dizendo. Até porque o texto original não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na verdade, o texto original aqui de Salmos, ele diz: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Ou o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ou seja, o que realmente esse salmo está dizendo, que realmente Davi está expressando, se realmente o contexto que foi escrito, há discussão e controvérsia sobre isso, é que ele estava saindo dentro de um oásis, né, num lugar de refúgio ali no deserto, cercado por exércitos inimigos. O que ele estava dizendo, o que ele queria dizer é justamente assim: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltando, não importa o que aconteça comigo, não importa o que vai acontecer, eu confio nele, que Ele é fiel e justo, que Ele é fiel e verdadeiro para fazer. Se o Senhor é o meu pastor, não importa se nos pastos verdejantes ou se no vale da sombra da morte, eu ainda assim confiarei nele, não temerei mal algum. Por quê? Porque a sua vara e o seu cajado me consolam. A confiança de Davi estava no Senhor que estava com ele, não naquilo que ele poderia fazer ou no que ele ia fazer, mas em quem Deus é, mas em quem o seu pastor é. Falando aqui no pastoreio de Deus, de Jesus sobre as nossas vidas, aplicando para hoje. Não importa se com muito ou se com pouco. O próprio Paulo, um homem que viveu pastoreado praticamente por Jesus, um cara que viveu os propósitos de Cristo, ele diz: olha, eu soube viver no muito, ou seja, Senhor, eu te honrei no muito, o Senhor foi meu pastor no muito, e eu não me perdi nesse lugar. E ele também diz lá depois, dizendo assim: também soube viver com pouco. Ele está dizendo: Senhor, no momento de escassez, no momento de privação, o Senhor continuou sendo meu pastor e eu não temi, e eu vivi segundo a sua vontade e os seus princípios. Porque para Paulo não importava o que o Senhor estava fazendo, importava o caráter de Deus para ele e quem Deus é. E isso é o que esse texto diz, que de muitas vezes alegoricamente foi interpretado errado, achando que Deus vai ficar suprindo as nossas necessidades. Deus não vai suprir as nossas necessidades, porque Deus não sustenta pessoas, Deus sustenta propósito.
Deus sustenta a sua verdade. E se você estiver na verdade de Deus, o sustento necessário vai vir. Se o Senhor é o seu pastor e você realmente confia nele, nada vai te faltar. E se o Senhor é o seu pastor e você entregou a sua vida para ele, você vai comer o que ele quiser que você coma, você vai ter o que ele quiser que você tenha, e você vai aceitar isso porque ele é o seu pastor e você confia nele e sabe que ele vai te dar o necessário para o momento. Eu gosto muito da interpretação no inglês desse texto, da tradução no inglês que diz my Lord the shepherd, I shall not want. O Senhor é meu pastor e eu não devo querer nada, e eu não quero mais nada. Seria mais ou menos algo assim. O Senhor é meu pastor e eu tenho tudo. Querido, a interpretação correta do texto vai firmar as pessoas em Deus. As nossas frases de efeito não transformam pessoas. Somente o Evangelho é o poder de Deus para transformação. Talvez as nossas frases de efeitos vai dar um conforto emocional para as pessoas, mas não vai transformar a vida delas. Agora, uma interpretação correta das Escrituras vai liberar o poder de Deus pelo Espírito Santo, que vai tocar os corações e transformar as vidas, transformar famílias e transformar casamentos. E esse é o propósito do Evangelho, fazendo as pessoas ficarem firmes em Deus, independente das situações. Lembra-se que a igreja do primeiro, do segundo, do terceiro século, até mais ou menos o ano 50, 60, a igreja era perseguida. Que quando Paulo escreve aos romanos dizendo: nem a morte, nem o porvir, nem as potestades, nem os demônios poderão te separar do amor de Deus, ele estava escrevendo isso a uma igreja que estava sendo entregue para morrer no Coliseu, que estava sendo entregue para morrer, comida por leões, uma igreja que estava sendo perseguida por Nero, uma igreja que era colocada no jardim do rei. As pessoas eram cobertas por betume, e esse rei acendia a cabeça dos crentes e usava como vela a iluminação da cidade de Roma. A interpretação correta do texto vai te fazer ver Deus como Pai. A interpretação correta das Escrituras vai fazer as pessoas verem Deus como Pai. E vai livrar a minha e a sua alma de um peso, de ter que sustentar as pessoas com micagens nos púlpitos. Nós não somos palhaços, nós somos pastores. Nós não estamos aqui para entreter o povo, nós estamos aqui para ministrar a palavra de Deus. Se Deus disser que virá espada sobre a terra, sobre a cidade, e o atalaia não tocar a trombeta, e um daquele morrer, o sangue será sobre o atalaia. Pessoas estão passando por nós, não estão sendo libertas e curadas, porque talvez a nossa interpretação sobre a Bíblia é apenas alegórica. E nós não interpretamos o texto como deveríamos. E nós não interpretamos o texto como deveria ser interpretado. Querido, em nome de Jesus, que você seja tocado por essa palavra. E que você entenda a importância de uma interpretação correta das Escrituras. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Deus, que em nome de Jesus nós sejamos tocados por essa palavra. Que sejamos levados a lugares mais profundos diante da Tua presença. Senhor, que nós venhamos entender o texto e sejamos regados pelo poder do Teu Espírito Santo que emana dessa palavra que é viva e eficaz, que é mais cortante e mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e sejamos cerrados por ela. Sejamos tocados, esmiuçados por ela e venhamos entender corretamente quem Tu és, Senhor. Que venhamos prosseguir no conhecimento de quem Tu és todos os dias e cavar fundo sobre esses textos tão preciosos que o Senhor nos deixou. Pois essa palavra revela o Teu caráter e quem Tu és, pois essa palavra é Cristo. Essa palavra são as medidas corretas de que um cristão deve andar. Essas palavras nos revelam a obra completa da cruz de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, que recebamos o toque do Teu Espírito Santo por essa palavra. Que tenhamos zelo e cuidado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida. Se você curtiu, compartilha
Tamo junto, ok? Até o próximo vídeo, fique com Deus, tchau, tchau.